2019, a falta de pagamento das taxas de condomínio vem sendo uma dor de cabeça para muitos síndicos, mas essa dívida pendente também traz muitos prejuízos para os próprios condôminos. O Isaac Macedo está ao vivo com especialistas sobre o assunto para explicar para a gente o que isso traz de impacto, como é que é essa relação do condomínio com o condômino, a pessoa que deixa de pagar. Tem muita gente que não está pagando, né, Isaac? Por vários motivos, Alisson. Pode ser porque está faltando dinheiro, surgiu uma necessidade maior justamente quando faria o pagamento dessa taxa, ou porque por algum motivo também não concorda com o valor que está sendo cobrado e em sinal de protesto decide não pagar. Mas a gente ressalta que a taxa do condomínio é cobrada justamente para a manutenção dos serviços que são oferecidos no condomínio. Mas para além dos serviços, como por exemplo o pagamento de funcionário, tem também pagamento de contas. Então é uma taxa que é importante ser cobrada sim, a gente sabe disso. E para entender melhor o que acontece em caso de inadimplência, a gente vai conversar com quem entende do assunto. Aqui ao meu lado está o Rafael Fontoura, que é advogado, e vai explicar para a gente tudo que está por trás dessa situação, doutor Rafael, porque em primeiro lugar, não pagar já é um problema independente a quem você está devendo, mas nesse caso do condomínio, o que é que pode acontecer de penalidade, melhor falando, o que é que pode ter de dificuldade para essa pessoa no futuro? Muito bom dia para o senhor. Bom dia. A taxa de condomínio ela é uma obrigação, e ela é uma obrigação próprio terreno. Ou seja, o imóvel responde pela dívida. Então, o inadimplente ele pode ser cobrado pelo condomínio por todas as vias extrajudiciais e, em caso de não pagamento, o condomínio também pode recorrer à justiça. E na justiça, essa taxa condominial ela vai ser executada. E ao longo do processo, caso não haja o pagamento, ao final poderá haver um leilão cuja penhora do imóvel será responsável pelo pagamento da dívida. Ainda que o bem seja bem de família, ou seja, o único bem da família, e independente de quem seja o proprietário, porque a dívida ela permanece no imóvel. Agora, por exemplo, antes de chegar na esfera judicial, se você atrasar uma parcela, 2 parcelas dessa taxa do condomínio, é possível cobrar multa em cima daquele atraso, não é assim? Exatamente. Qualquer dívida inadimplida, assim como a de condomínio, caso seja atrasada, incide-se a multa e os juros legais, que são responsáveis por ressarcir o condomínio pelo tempo que o dinheiro não veio para o condomínio e ficou sob posse do devedor, do condômino que está inadimplente. Uma coisa muito importante é que o condômino, ele está inadimplente, mas ainda assim ele é proprietário do imóvel. Então todas as tratativas de cobrança, elas têm que ser realizadas de forma extrajudicial, a dar condições para que aquele condômino que está inadimplente consiga realizar o pagamento. E políticas de negociações são bastante importantes nessa situação. E, doutor Rafael, outro ponto que é muito importante, né? São vários os motivos para uma possibilidade de atraso. Entre elas estaria a discordância com aquele valor, com uma taxa extra que surgiu de repente. Para a gente entender o que é que pode vir a ser cobrado através da taxa de condomínio e qual é o processo para isso acontecer, para não gerar essa insatisfação e, consequentemente, uma inadimplência também. A taxa de condomínio, ela vem através de uma previsão orçamentária, ou seja... Bom dia, Ceará. Oferecimento Rio Mar Fortaleza, 10 anos. Através de uma votação dos condôminos reunidos em uma assembleia de condomínio. Também. Entender o que é que pode vir a ser cobrado através da taxa de condomínio e qual é o processo para isso acontecer, para não gerar essa insatisfação e, consequentemente, uma inadimplência também. A taxa de condomínio, ela vem através de uma previsão orçamentária, ou seja, através de uma votação dos condôminos reunidos em uma assembleia de condomínio. E aquilo que for decidido por maioria, ele tem efeitos obrigatórios nos demais. Então, a mera vontade de não pagar por discordar, ela não pode existir, né? O não pagamento nesses casos é caso não tenha sido seguido algum rito, alguma obrigação legal na hora de estipulação dessa taxa. Mas se tiver todo o rito sido seguido, ter sido feito corretamente dentro dos preceitos legais, a obrigação ela existe, independente da concordância ou não. Porque a taxa de condomínio não é para gerar qualquer tipo de fins lucrativos para o condomínio, e sim para realizar a manutenção do bem que é propriedade daquele condomínio. Agora, para a gente falar inadimplência, a gente tem que estar falando de um atraso de quanto tempo? Porque pode vir um atraso de 1, 2, 3 dias, alguma situação que você não está com dinheiro ali na hora e precisou usar o dinheiro para outra emergência que apareceu. A partir de que período é que essa pessoa já é considerada inadimplente? Atrasou um dia, já é inadimplente, né? Já está em atraso.
Porém, a inadimplência ela passa a ser recorrente e quanto mais, acreditamos, de acordo com o que a gente tem de experiência, a partir de 30 dias de vencido. Deu 30 dias de vencido, a pessoa não realizou o pagamento, não procurou o síndico para poder fazer qualquer tipo de negociação, as medidas legais de cobrança extrajudicial, elas já precisam ser iniciadas para que não aumente o valor do débito e não haja dificuldade ainda no recebimento futuro. Agora, você falou que a dívida diz respeito ao imóvel, né? O que é que acontece quando alguém, de repente, quer alugar um apartamento ou uma casa dentro de um condomínio e ela se depara com essa dívida em atraso, né? Com algumas parcelas do condomínio que não foram pagas? A quem pertence esse compromisso? O compromisso de realizar o pagamento da taxa condominial é do condômino, ou seja, do proprietário. A relação existente entre o proprietário e um possível inquilino não diz respeito ao condomínio em si na cobrança. A cobrança ela é realizada em desfavor do proprietário. Caso exista um contrato de locação entre as partes, que a responsabilidade do pagamento da taxa seja do inquilino, isso é entre essas partes. O condomínio cobra do proprietário e o proprietário posteriormente regride contra o inquilino para poder reaver o dinheiro que ele foi compelido a pagar. Então, só para a gente destacar, em caso de inadimplência, em caso de atraso, o ideal é chegar primeiro ali àquela pessoa que está devendo, não precisa imediatamente levar a uma esfera judicial, tentar uma negociação, um parcelamento, se for o caso, enfim, de uma maneira mais amigável tentar resolver esse problema. Com toda certeza, porque a maioria dos inadimplentes, mais de 90% dos inadimplentes, eles estão inadimplentes por falta de condições financeiras de pagar. Isso a gente vê no dia a dia. São a minoria os inadimplentes que não pagam porque não querem. Então você dá condições, ter políticas de negociações, parcelamentos para as dívidas, facilitando esse pagamento, faz com que a pessoa não pague só o atrasado, mas a partir daquele momento ela passa a ser inadimplente e com as suas obrigações mensais cumprir. Perfeito, doutor Rafael, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas orientações. É importante demais a gente saber de tudo isso, né, Alisson? Para evitar dor de cabeça, para evitar, de repente, um mal-estar entre quem faz a cobrança, entre um síndico, um morador, enfim, tudo isso é importante demais para que as relações se mantenham saudáveis e principalmente também para que as pessoas se mantenham em dia com os seus compromissos financeiros, e aí o condomínio é apenas um deles. Eu volto com você no estúdio. E que as relações se mantenham justas, né, Isaac? Muito obrigado pelas informações. Eu acredito que abriu os olhos de muita gente, de vários telespectadores.